programa de fidelidade do Clube Med Great Members mudou. Quer entender de uma vez por todas como esse programa funciona? Esse vídeo é para isso. Eu vou explicar como você acumula pontos, quais os status que você pode atingir e quais os principais benefícios de cada um dos 4 status que existem. No dia 16 de janeiro, o Clube Med mudou o programa. O telefone da agência não parou. Eu recebi inúmeras mensagens de clientes me perguntando: eu mudei de categoria, minha categoria caiu, minha categoria subiu, o que eu tenho agora como benefício? Então eu vou explicar para vocês. A primeira coisa é entender qual data contempla essa somatória de pontos. O Clube Med pegou 1º de janeiro, pegou 2 anos para trás, todas as viagens realizadas nos últimos 2 anos e todas as viagens compradas 1 ano para frente. Então são 2 anos para trás, 1 ano para frente, totalizando 3 anos de contabilização do investimento em viagens para o Clube Med. Todo esse investimento em reais, ele é transformado em euros e, por sua vez, em pontos. E esses pontos vão te colocar numa categoria, que pode ser turquoise, silver, gold ou platino. Existem esses 4 status. Então agora vamos entender um pouquinho sobre essa somatória de pontos. 1 ponto significa 1 euro gasto em hospedagem, transfer, equipamentos, qualquer item da reserva do Clube Med. Pra gente, onde o real não tá tão valorizado, o negócio fica um pouco mais complicado, mas é esse o cálculo que é feito para pontuação. E agora eu vou explicar qual a pontuação para cada nível. A partir da primeira reserva, o cliente é um cliente turquoise. A partir de 10 mil pontos, ou seja, 10 mil euros gastos, é um cliente silver. A partir de 27 mil pontos, que equivale a 27 mil euros, é um cliente gold. A partir de 55 mil pontos, ou 55 mil euros gastos, esse cliente é um cliente platino, que é o cliente da categoria mais alta dentro do programa de fidelidade do Clube Med. Agora, só para vocês entenderem qual foi a principal transformação desse programa. Antigamente, o Clube Med contemplava os 3 últimos anos. Então, vamos supor que eu gastei muito numa viagem do ano passado. Tá? E aí eu cheguei esse ano, comprei uma viagem para esquiar no próximo ano, mas eu ainda não viajei. Esse ponto ele não era acreditado, ele só era acreditado pós-consumo. E agora ele é acreditado no momento que eu faço a reserva. Isso, no meu ponto de vista, é excelente. Por quê? Quando eu for viajar para a viagem daqui a 1 ano, eu já vou ter os benefícios durante essa viagem, porque eu já vou estar categorizada dentro do programa no status mais alto. Então é uma vantagem, Você antes tinha que esperar o consumo e agora a compra ela já te classifica dentro desses status que existem. Agora vamos entender os benefícios, porque eles também mudaram. Quais são os benefícios dessas 4 categorias? O status turquoise, para ser bastante sincera, ele não tem nenhum benefício concreto. Você basicamente tem o que todos os clientes têm: acesso ao Facilitate Your Arrival, ao app do Clube Med, ofertas personalizadas, mas absolutamente nada demais. No status silver, o negócio começa a ficar um pouquinho melhor. Você pode entrar no resort antes do horário do check-in, sem o custo adicional pelo almoço do primeiro dia. Então você pode chegar antes, que você não vai ser cobrado por aquela taxa que chama taxa de entrada antecipada. Além disso, você tem o Gift Pass de 50 euros, que pode ser usado na boutique, nas excursões, também uma vantagem bastante concreta. Aí o euro já começa a ficar interessante pra gente, Porque começa a valer um pouquinho mais. Obviamente, eles têm produtos selecionados, na boutique, nas excursões, para esse tipo de consumo. O terceiro benefício, Wi-Fi Premium para 4 aparelhos. Em alguns villages, a internet não funciona muito bem nos quartos, tem algumas áreas que são áreas de sombra, porém, quando você tem o Wi-Fi Premium, ela tende a funcionar em toda a área do resort, inclusive nos quartos mais afastados. Agora vamos para o benefício Gold. O negócio vai esquentando, Ele vai ficando melhor. E eu acho que pela primeira vez, ele realmente está com muitos benefícios concretos. O cliente Gold, ele já tem um benefício que particularmente eu adoro. Você tem acesso antecipado às promoções. Alexandra, o que significa isso? Significa que um dia antes de todas as promoções do ano abrirem para os clientes do Clube Med, ela abre um dia exclusivamente para os clientes Gold e Platinum. Vocês não fazem ideia do que significa a antecedência da compra, especialmente nas vendas de resorts de esqui, porque quando os resorts de esqui abrem na promoção, que vocês já estão
acostumados aí com o burburinho dessa promoção, os quartos esgotam muito rápido. Então é uma forma de garantir os quartos mais econômicos, porque você tem acesso antecipado às promoções e aos maiores percentuais de desconto. Você também tem um canal de atendimento exclusivo que vocês não vão usar, porque vocês têm o atendimento da Oaken e o nosso canal é sempre exclusivo. Então é um benefício, vocês vão ver que isso está no programa, mas fiquem tranquilos, porque com o nosso atendimento vocês vão ter toda a agilidade que vocês precisam para as reservas, acompanhado de uma consultoria gratuita. O Gift Pass, que era 50 euros para o cliente Silver, passa a ser 100 euros para o cliente Gold. Então 100 euros é bastante significativo, dá para fazer umas boas compras na boutique, né? E você também pode usar isso nas excursões, outros serviços do Clube Med. Você só não pode usar antecipadamente, então não tem como esse benefício ser usado para você reservar um equipamento, reservar um transfer. É só para consumo dentro do resort. E o Wi-Fi Premium, que era para 4 aparelhos no cliente Silver, vira 8 aparelhos para o cliente Gold. Então, 8 aparelhos conectados com a capacidade máxima de internet que existe dentro do resort. E agora uma mudança significativa. O cliente Gold, ele tem uma coisa que chama transfer privilegiado. Não me perguntem o que isso significa. Transfer privilegiado não é uma coisa tangível. Eu não consigo entender o que é um privilégio em transfer. É ir sozinho? É ir num carro melhor? No meu entendimento, se eu fosse pensar pela história que eu tenho de Clube Med, seria um transfer que não vai ter tanta espera, um carro que vai ser, às vezes não vai ser um ônibus, vai ser uma van. Então, alguma coisa nesse sentido, porém, não me sinto confortável em colocar aqui de uma maneira tão clara do que se trata o transfer privilegiado. Agora, o quarto nível do programa, eu falo que é o nível sagrado, que é o cliente platino. Gente, esses clientes, eles são habituês de Clube Med. Eles conhecem todos os villages, eles conhecem todos os crazy signs, são clientes extremamente exigentes. Eu sou platino, posso falar, porque, obviamente, né, vocês sabem, eu compro as minhas viagens. Eu não tenho gratuidade, eu não tenho descontos, as minhas viagens são compradas idênticas às suas. Então, aos poucos, por trabalhar com isso, a gente conquistou o status do platino aqui para a família. Pretendo não sair dele, depois até vou contar sobre um benefício, que se você passa 10 anos dentro da categoria platino, você é platino para sempre. É vitalício. Mas vou contar antes as outras vantagens. Vamos às principais atualizações do Platino. Antes o Platino tinha como Gift Pass 100 euros, passa a ter 150 euros. Aumentou em 50 euros o valor do Gift Pass do Platino, que é, como eu já comentei, aquele valor que você pode gastar nos serviços do Village. O Wi-Fi Premium, assim como o cliente Gold, 8 aparelhos conectados com a capacidade de internet máxima do resort. O cliente Platino, assim como, né, eu comentei do cliente Gold, ele pode chegar um pouco antes no resort, sem nenhum tipo de custo, mas o Platinum ele pode permanecer no resort por mais tempo. Então ele tem o late checkout sem custo. A disponibilidade do quarto, obviamente, como o próprio nome diz, é conforme a disponibilidade do resort. Se não tiver nenhum cliente chegando para aquele quarto, você pode ficar com o quarto até um pouco mais tarde. Eu queria comentar sobre uma experiência minha. Eu tive recentemente em Punta Cana. Eu comprei um quarto deluxe. Um pouco antes de chegar no Village, eu mandei falando, olha, eu sou um cliente platino, não falei absolutamente nada em relação à Oaken. Eu falei que era um cliente platino e que se tivesse disponibilidade num quarto melhor, que eu adoraria. Resultado, cheguei em Punta Cana e fiquei num quarto uma categoria superior. Esse upgrade, que obviamente ele só é concedido se tiver disponibilidade no resort, é um benefício que eu nunca tinha aproveitado ele concretamente. Raramente tinha disponibilidade para eu pedir alguma coisa. Às vezes eu pedia, parecia que tinha um quarto, mas esse quarto ia ter uma entrada, então eu nunca consegui usufruir. Essa viagem de Punta Cana e Miches que eu fui, foram, né, tá no nosso Instagram, para quem quiser ver um pouquinho sobre esses dois destinos, foram as primeiras viagens que como cliente platino eu consegui usufruir desse benefício. E eu achei extraordinário, porque realmente um quarto de uma categoria acima do quarto superior, às vezes ele é 20%, 25% mais caro. Isso eu tô falando da primeira categoria acima. Quando a gente pula para a categoria seguinte, pode dar até 50% de aumento. Então eu achei um benefício tangível e sensacional
de poder ter essa possibilidade de um upgrade dentro do resort. A localização do quarto para quem está indo com criança é fundamental para uma boa experiência. Eu espero ter sido clara em relação ao programa Great Members, a esse novo programa. Se você tiver alguma dúvida com relação ao seu status, você pode consultar a sua área do cliente no site www.clubemed.com.br. Muita gente me escreveu falando que mudou de categoria, que perdeu pontos, mas gente, essa é uma mudança mundial. Isso aconteceu com todos os clientes do mundo do Clube Med. Mudou a forma de contabilizar os pontos, né? Então é normal que hajam pequenas mudanças aí sim nos status de vocês. Se vocês acessam essa área do cliente, vocês vão ter clareza de quantos pontos você tem e de quantos pontos você precisa para alcançar o status seguinte. E um incentivo para quem assistiu esse vídeo até o fim, até esse momento. Se você é cliente Gold ou Platino, marque a Oaken num vídeo do Clube Med no Instagram e você recebe um presente da nossa agência na sua casa. Não precisa ser cliente da Oaken. Se você fez uma viagem com o Clube Med e está dentro de alguma dessas duas categorias, Gold ou Platino, a gente vai mandar esse presente para você, desde que você marque a agência no Instagram. Se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou do conteúdo, compartilhe com outros clientes do Clube Med que precisam entender sobre o programa de fidelidade. Se inscreva no nosso canal e se você tiver qualquer dúvida, o nosso time está pronto para te atender. A gente tem um material riquíssimo com todas as informações do novo programa de fidelidade Great Members do Clube Med. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.